Olá, eu me chamo João Victor Calazans Corrêa e, sob orientação do Dr. João Batista de Souza, eu realizei um projeto de iniciação científica com o tema Adenocarcinomas coloretais em adultos jovens, apresentação clínica, estadiamento patológico e desfechos oncológicos. O câncer coloretal é o segundo tipo de câncer mais incidente no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres, segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde referente ao ano de 2020. Para o ano de 2020, foram estimados 52.259 casos novos da doença no país, sendo destes cerca de 12% em pessoas com idade inferior a 50 anos. Nas últimas décadas, tem-se observado uma modificação no padrão epidemiológico da doença, sobretudo em países com indicadores econômicos mais favoráveis, marcadamente com uma diminuição na incidência geral da doença, apesar de um aumento deste indicador entre jovens, marcadamente aqueles com idade inferior a 50 anos. A partir disso, questionamentos acerca de uma etiopatogenia e de um padrão de doença diferentes estão sendo levantados para tentar entender essa modificação do padrão epidemiológico da doença em relação aos indivíduos mais jovens. Para a realização do trabalho, nós empregamos uma metodologia na qual analisamos indivíduos com adenocarcinoma de cólon e reto operados no serviço de coloproctologia do Hospital Universitário de Brasília entre fevereiro de 2010 e março de 2022. Dois grupos foram formados, um com indivíduos com idade inferior a 50 anos, o qual denominamos jovens, e um com idade igual ou superior a 50 anos. No nosso trabalho, nós excluímos os indivíduos com tumores sincrônicos, polipose adenomatosa familiar e idade inferior a 18 anos. As variáveis estudadas foram índice de massa corporal, o estado físico pela American Society of Anesthesiologists, a ASA, o tabagismo, o consumo de álcool, presente de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, os sintomas apresentados pelos indivíduos e o intervalo de tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico da doença, além do estadiamento patológico. Para a análise das variáveis, nós empregamos o teste Q-quadrado e o teste T-de-Student. O nível de significância estatística foi fixado em valor de P inferior a 0,05. Em relação aos dados epidemiológicos, nós verificamos que o índice de massa corporal foi semelhante entre os grupos. O estado físico da ASA 1 e 2 foram mais frequentes nos indivíduos do grupo com idade inferior a 50 anos, enquanto o estado físico da ASA 3 e 4 foram mais frequentes no grupo mais velho. Tabagismo atual pregresso foi mais frequente no grupo com idade igual ou superior a 50 anos. O consumo de álcool foi semelhante entre os dois grupos. A hipertensão arterial sistêmica foi mais frequente no grupo com idade igual ou superior a 50 anos. E diabetes mellitus não foi identificada em indivíduos com idade inferior a 50 anos, com 18,94% dos indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos apresentando essa doença. Em relação aos sintomas, o intervalo de tempo do início destes e o diagnóstico foi superior no grupo com idade igual ou superior a 50 anos. E o sintoma mais frequente entre indivíduos jovens foi dor abdominal, enquanto o mais frequente nos indivíduos mais velhos foi de sangramento. Em relação ao estadiamento patológico, quando agrupados estadiamento patológico 1 e 2, baseado no estadiamento do TNM, foi mais frequentemente observado esse grupo, 1 e 2, nos indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos. A partir do que observamos no nosso trabalho, verificamos que aspectos epidemiológicos mais favoráveis foram verificados nos pacientes mais jovens, como asa inferior, uma menor frequência de hipertensão arterial sistêmica, menor frequência de diabetes mellitus e menor frequência de tabagismo atual pregresso. O maior intervalo de tempo entre o início dos sintomas de diagnóstico e o estadiamento patológico menos avançado no grupo dos indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos nos leva a pensar num perfil mais agressivo da doença, do câncer coloretal, em indivíduos mais jovens. E também podemos considerar esses achados relacionados a um rastreamento eficiente no grupo com idade igual ou superior a 50 anos, considerando que alguns dos indivíduos apresentaram-se assintomáticos no momento do diagnóstico. Os dados que nós observamos foram compatíveis com a mudança epidemiológica descrita na literatura. E a partir disso, mais estudos são necessários para o desenvolvimento de estratégias direcionadas à população mais jovem para identificar esse padrão da doença de maneira mais eficaz e tratar da melhor maneira possível. Obrigado pela atenção.